Meus queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus para todos vocês. Espero que estejam todos bem. E eu quero lhe convidar nesse momento, dedicar o seu coração, a sua atenção completamente a esse tempo de culto. O nosso Deus se faz presente no meio do seu povo, mesmo numa transmissão como essa. E eu quero lhe convidar a se entregar por completo a esse Deus que tem sido tão bom conosco, tem sido o nosso protetor, o nosso guardador, mesmo em tempos tão difíceis. Eu quero lhe convidar a ler o capítulo 9 do livro de Salmos. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Vamos juntos? Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém. Que seja esse o desejo do nosso coração essa noite. Que a gente cante louvores a Deus com o coração cheio de gratidão e de sinceridade diante dele. Deus é bom. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque podemos estar reunidos como igreja em torno do teu nome, que é sobre todo nome, que é belo, que é precioso para nós. Obrigado porque mesmo em meio a crises, mesmo em meio a tempestades, o Senhor é o nosso sustentador. Eu quero te pedir que nesse tempo de culto, o Senhor fale conosco, através da pregação da tua palavra, através dos louvores, que o Senhor receba a adoração que vamos te oferecer, que o Senhor contemple as necessidades de cada irmão que está assistindo nesse momento. O Senhor conhece o coração, conhece a situação de cada um. E nós sabemos que tu és um Deus bom e um Deus provedor, um Deus cuidador dos seus filhos. Em nome de Jesus, sê conosco, nos enche do teu Espírito Santo até que transbordemos e outros possam vir a te conhecer através dessa ação. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração. Amém. Vamos cantar juntos essa canção que diz para que nós viemos, diz o motivo pelo qual nós estamos aqui, adorar ao Senhor. Amém? Beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faze o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Amém, Senhor. Esse é o nosso desejo essa noite, é te adorar e entregar completamente as nossas vidas em tuas mãos, para que o Senhor tome os rumos, para que o Senhor determine os caminhos. Eis-nos aqui, Senhor. Nós precisamos de ti. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti.
como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Nós precisamos do Senhor todos os dias, mais do que o ar que nós respiramos. A presença do nosso Deus é a nossa maior necessidade. Meus irmãos, eu quero lhe convidar para nesse momento você continuar adorando ao Senhor, mas dessa vez com os seus dízimos, as suas ofertas, as suas contribuições financeiras. É muito importante que a gente seja firme e constante nesse propósito. Nós temos divulgado que pela graça de Deus, que tocou o coração dos irmãos, no último mês nós tivemos um montante de contribuições acima da média, e isso é motivo de muita alegria para o nosso coração, porque assim a gente consegue dar prosseguimento à obra do Senhor, sustentar aquilo que precisa ser sustentado, dar suporte aos irmãos que estão necessitando, fazer ação social. Isso é maravilhoso. Os irmãos reagiram com muita generosidade ao pedido que foi feito, e eu quero lhe estimular, assim como você foi generoso no mês passado, que você seja constante. As necessidades dos irmãos ainda não diminuíram, pelo contrário, é possível que elas tenham até aumentado. E agora você tem aí na tela da sua TV, do seu computador, do seu tablet ou smartphone, todas as informações de que você precisa para fazer a sua transferência com a sua doação, a sua contribuição. Tenha certeza de que nós estamos orando e buscando em Deus sabedoria para gerir esses recursos da melhor forma possível, a fim de que muitas pessoas sejam abençoadas com esses recursos. Vamos continuar louvando a Deus?
especial que vivi ao lado do meu Deus, ao lado do meu Deus, algo especial, cheio de amor, carinho que vem lá do céu, são os feitos do meu Deus, são os feitos do meu Deus. E hoje eu posso dizer: te amo, Senhor, pois eu te encontrei e isso mudou meu viver. Para sempre. Hoje eu quero falar da
para sempre. Amém, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor mudou o nosso viver para sempre. Depois da tua visitação, depois do teu toque, nós não podemos ser mais os mesmos. Muito obrigado, porque o Senhor, com sua infinita graça e a tua infinita misericórdia, decidiu nos amar e decidiu intervir nas nossas vidas. Nós te louvamos por isso, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos abençoe nesse momento através da palavra que vai ser pregada. Que o Senhor use o pastor Davi, como já tem feito por tantas vezes, para edificar a tua igreja, para que nós sejamos encorajados, desafiados a ser cada vez melhores, cada vez mais parecidos com teu Filho Jesus. É no nome dele que nós te oramos. Amém. Olhar a vida de frente, os perigos incertos que nos rodeiam, é tarefa necessária, mas difícil. Como podemos ver Deus em meio a tudo isso? O medo nos toma, nossa incapacidade reina, e nada sabemos. Como enfrentaremos o desconhecido futuro? Estaria o Senhor ausente das tramas dessa vida? Estremecidos, nos rendemos a Ele. Dele são as respostas, em nós só temos perguntas vãs. O temor do Senhor encoraja e o coração medroso revigora, deixando o egoísmo. É preciso nos voltarmos para Deus. Ele nunca esteve ausente, nem um minuto sequer. O seu propósito continua em curso. Cabe a nós nos dispormos corajosamente até o fim. Então, o dia mau pode se levantar, mas a palavra final é dele e não falha. O perigo pode vir, mas a providência de Deus é certa. Meus irmãos, muito boa noite a todos. É muito bom a gente poder estar junto ainda aqui por esse meio virtual e a gente poder aprender mais da palavra. Nós estamos nesse momento do culto agora, onde nós vamos ouvir a voz de Deus através da palavra. E nós estamos hoje começando uma nova série de mensagens. O tema dessa nova série é Perigo e Providência. É uma série de mensagens baseada no livro de Esther, baseado na história de Esther. O tema da mensagem de hoje é as ostentações da vida. Então fique atento, não deixe de acompanhar. Se porventura você não puder acompanhar aos domingos, nesse horário, procure durante a semana ouvir as pregações pelo YouTube, pelo nosso aplicativo, para que você possa acompanhar a sequência das mensagens. É uma série, então as mensagens têm relação uma com a outra. Nós vamos tratar da história de Esther. Então é importante que você esteja por dentro, que você nos acompanhe. Mas eu quero começar te perguntando, você conhece a história de Esther? Você já leu o livro de Esther em algum momento da sua vida? É até possível que você diga assim, eu já li a história de Esther, mas eu não lembro os detalhes da história. Porque de fato essa história tem muitos detalhes. Você saberia contar essa história para uma outra pessoa se eu te pedisse para você contar? Se você precisasse explicar a história de Esther para alguém, você saberia explicar? Você talvez já tenha percebido que dos 66 livros da Bíblia, apenas 2 têm nome de mulheres, Ruth e Esther. O livro de Esther tem esse nome por causa da protagonista dessa história, que é a própria Esther. O nome original dela era Hadassa. Hadassa é um nome hebraico que em português significa murta. E o que é uma murta? Murta é um tipo de planta que é cultivada para ornamentação. As folhas da murta são muito especiais e dessas folhas você extrai óleos que são terapêuticos. Esse significado parecia caber muito bem a Esther, já que a história diz que ela era uma pessoa muito bonita. E nós vamos falar sobre isso num outro momento. Essa história de Esther se desenvolve, se desenrola no período do reinado de Assuero, que era mais conhecido por seu nome grego, Xerxes, rei da Pérsia, no tempo da dispersão de Israel. Por isso, Hadassa, que é o nome hebraico,
era mais conhecida como Esté, que é um nome persa e significa estrela. A história desse livro se desenvolve num período de 10 anos e se encaixa entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras. É muito interessante perceber que esse é um livro que fala de Deus sem mencionar Deus. Eu não sei se você sabia disso, mas o livro de Esté é o único livro da Bíblia que não cita o nome de Deus em nenhum lugar. E você sabe que há nomes diferentes para Deus em hebraico, mas no livro de Esté não há nenhum tipo de menção a Deus. No decorrer da história, nós percebemos a providência de Deus. Nós conseguimos perceber o livramento de Deus. Nós vemos com muita facilidade o cuidado de Deus, mas Deus não é mencionado em lugar algum. Esse livro também não faz referências à adoração, não fala nada sobre o templo, não fala nada sobre Jerusalém, que são palavras-chave nos livros do Antigo Testamento. Ninguém sabe ao certo qual é a razão disso. Há diferentes argumentos teológicos, mas alguns estudiosos acreditam que isso aconteceu porque era um risco adorar a Deus abertamente naquele contexto de domínio persa. Por isso, essas referências a Deus foram omitidas. O livro de Esté tem o propósito de mostrar como a providência de Deus governa todas as coisas. É um livro que leva o leitor à confiança em Deus diante dos perigos que surgem. O povo de Deus estava em uma terra distante, sofrendo opressão. Eles podiam pensar que Deus os havia abandonado, que eles agora estavam entregues à sua própria sorte. Mas, na verdade, Deus estava no controle de tudo. Os judeus dispersos, eles seriam encorajados com essa história, sabendo que, apesar das circunstâncias, Deus estava presente. Então, o nome de Deus não é mencionado, mas é possível perceber a intervenção divina nos mínimos detalhes dessa história. O povo de Israel estava prestes a ser totalmente exterminado naquilo que provavelmente foi a maior ameaça ao futuro daquele povo. Mas o Senhor os preservou, o Senhor foi fiel à sua promessa messiânica. Conforme propõe o tema dessa série, perigo e providência, o livro de Esté pode ser dividido em duas partes. Por um lado, o perigo do extermínio dos judeus e, por outro, a providência ou a salvação de Deus. Para os judeus, esse livro de Esté ocupa um lugar especial. Por quê? Porque devido a esse livramento que Deus deu, uma festa anual foi instituída chamada de Purim. Ainda hoje em Israel, todos os anos, há essa celebração do Purim. É uma das principais festas judaicas e uma das coisas que envolve essa festa é a leitura do livro de Esté. Então, mesmo um judeu não tão religioso conhece bem essa história, porque todo ano ele ouve a mesma história. Então, vamos a essa história. Abra sua Bíblia comigo em Esté, capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura longa, vamos ler o capítulo todo, mas é importante você perceber os detalhes. Esté capítulo 1, versículo 1, diz assim: Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. E no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre.
O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho, ligadas por anéis de prata e colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata, num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio, que os servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Biztá, Arbona, Bigtá, Abactá, Zetá e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei: Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres. E assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Vamos orar? Senhor, eu peço para que o Senhor fale conosco mais uma vez, como o Senhor fala através dos louvores, como o Senhor fala através das coisas simples do dia a dia. Eu peço para que o Senhor fale agora poderosamente através da Tua Palavra, para que a Tua Palavra traga para o nosso coração um alimento bom e produza transformação e faça com que possamos ser tudo aquilo que o Senhor nos criou para ser, da forma que o Senhor nos criou para ser. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que você pode entender dessa passagem que aparentemente é uma passagem tão árida? Você lê um capítulo que você diz assim: puxa, parece que não tem muita coisa para ensinar, não tem muita coisa para a minha vida nesse capítulo. Mas eu penso que nós temos aqui uma lição muito útil.
Esse primeiro capítulo da história de Esther é um capítulo que aponta para a vaidade humana, aponta para a soberba. O relato que nós temos aqui no capítulo 1, meus irmãos, é impressionante. Naquela época, no oeste da Ásia, não havia comida em abundância. As coisas eram muito difíceis. Os trabalhadores precisavam lutar muito para sobreviver. E a vida na corte era extravagante. Havia um abismo profundo entre os ricos e entre os pobres, assim como acontece nos nossos dias também. O versículo 1 nos diz que Xerxes reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Isso, na geografia daquela época, tinha a ver com praticamente o mundo todo. Nos nossos dias a referência é outra. Nos nossos dias isso abrange do Paquistão ao Sudão, porque a nossa geografia mudou. Mas isso tinha a ver, essa abrangência territorial equivalia a praticamente todo o mundo antigo. Então Xerxes reinou sobre um dos maiores impérios da história da humanidade. E no terceiro ano do seu reinado, possivelmente quando ele planejava uma grande campanha grega, Xerxes decidiu realizar um banquete. E segundo o texto, ele convidou os príncipes, os nobres, os oficiais e os líderes militares. Nós vimos na sequência da história, no versículo 4, a Bíblia diz que por 180 dias, ou seja, nós estamos falando de 6 meses, Xerxes exibiu a riqueza e o esplendor do seu reino e a glória da sua majestade. O seu pai, Dário, havia deixado muita riqueza. Dário deixou ouro em abundância, objetos de luxo, e agora Xerxes estava exibindo tudo isso por 180 dias. Você imagine 6 meses exibindo tudo que você tem. Ao final desses 6 meses de exibicionismo, o rei deu um banquete. Um comentarista aponta que a palavra hebraica usada aqui para banquete é uma palavra cognata do verbo beber. Então nós poderíamos dizer, sem forçar a barra, que o rei organizou uma bebedeira. E essa bebedeira durou 7 dias e foi aberto para todos os moradores de Suzã. O texto diz que do mais rico ao mais pobre. Mas perceba, o rei não fez isso por causa de uma visão ideológica. Ele também não fez isso porque ele achava que era direito do povão de participar da festa. Ele também não fez isso porque ele queria proporcionar lazer ao povo. Ele fez isso para demonstrar o seu poder, para demonstrar a sua riqueza, para demonstrar a sua glória. Aquela festa contava com a participação do povo, mas estava sendo indiretamente financiada, bancada pelo próprio povo, que era obrigado a pagar impostos altíssimos ao rei. Tudo ali estava sendo feito em função do rei e por causa da vaidade dele. A descrição que nós temos nesse texto é impressionante. Colunas de mármore, cordas de linho, anéis de prata, cadeiras de ouro e de prata. A descrição fala de um piso de mosaico de mármore, de madrepérola e de pedras preciosas. Meus irmãos, você imagine que lugar suntuoso, onde o piso era feito de pedras preciosas. Era um absurdo. Vinho real era servido em taças de ouro e as pessoas podiam beber o quanto quisessem. Quanto luxo, quanta vaidade, quanto orgulho, quanta vanglória. Meus irmãos, a Bíblia diz que isso é tolice humana. Veja comigo o que diz em 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz assim: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne,
a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, algumas pessoas são fascinadas por isso, por essa ostentação. É algo que as seduz. Tem até aquelas pessoas que imaginam, talvez você já tenha feito isso. Ah, se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma Ferrari. Se eu ganhasse na loteria, eu acho que eu teria um iate. Ou se eu ganhasse na loteria, eu compraria aquela bolsa ou aquele sapato de R$2.000. Mas pense comigo, meu irmão. Se você precisa de um carro, será que um modelo mais simples não serve? Tem que ser uma Ferrari, ainda que você tenha ganhado na loteria. Se você gostaria de algum tipo de lazer, esse lazer precisaria mesmo ser um iate. Se você precisa de uma bolsa, a única bolsa que cabe às suas coisinhas é uma bolsa de R$2.000. Ou a única bolsa que combina com a sua roupa é uma bolsa de R$2.000. Todos nós sabemos que não. Mas então, por que às vezes nós somos levados a isso? Não é porque concretamente precisamos disso, é porque subjetivamente precisamos disso. Quem busca essas coisas geralmente não faz isso porque tem uma necessidade real daquilo, mas porque tem a necessidade de mostrar aquilo para outras pessoas. Tem a necessidade de provar algo para os outros e para si mesmo. De modo que essas atitudes podem parecer pouco relevantes para alguns, mas elas denunciam os buracos, as lacunas emocionais dentro de nós. E entenda, por favor, que isso não é uma acusação. Que eu não ia passar a semana inteira preparando uma mensagem para vir aqui te acusar. Isso é uma ajuda para que você possa se enxergar e mudar. Todos nós temos questões não resolvidas. Todos nós. E identificar essas questões nos ajuda a tratá-las e nos ajuda a crescer. É possível que o seu calo não seja na direção daquilo que você poderia comprar, mas na direção de como você gostaria de ser esteticamente. Você se sente inseguro em relação ao seu corpo, ainda que o seu corpo seja invejado por outros. Mas há uma questão subjetiva aí, que faz com que você, consciente ou até mesmo inconscientemente, nunca esteja satisfeito. Por isso, você tem a necessidade de se cuidar excessivamente, de se exibir nas redes sociais, de postar aquela foto fazendo caras e bocas, de mostrar o corpo. E isso afeta tanto as mulheres como os homens. Você coloca aquela foto, usando aquela roupa, e de 5 em 5 minutos você confere quem é que curtiu e comentou. E é interessante que algumas pessoas ainda dizem assim: ah, não, eu coloquei essa roupa porque valoriza o meu corpo. E aí eu te pergunto, e o seu corpo está desvalorizado? Se está desvalorizado, quem é que está desvalorizando? Você está prestando atenção no que você mesmo diz? Por causa de quem você está colocando essa roupa? Quem você espera que valorize o seu corpo, que valorize as suas formas? Mas é possível também que o seu calo não tenha nada a ver com isso. O seu calo pode estar no âmbito intelectual. Você precisa ostentar conhecimento. E, meus irmãos, conhecimento é uma sutil forma de poder. Você sente que precisa provar para os outros que não é uma pessoa medíocre. E isso te leva, inclusive, algumas vezes a mentir. Quando alguém te pergunta sobre um assunto que você não conhece, ao invés de você dizer assim: olha isso daí, eu não entendo nada sobre isso, você começa a enrolar. Porque você precisa ostentar conhecimento.
E se o assunto for sobre a sua área de atuação profissional, pior ainda. Por quê? Porque você acha que, em se tratando de uma área de atuação profissional que você faz parte, você acha que tem a obrigação de saber sobre aquele assunto. Então, se alguém de repente numa conversa usar um termo técnico que é da sua área, mas você não se lembra, ou você até mesmo não conhece, ao invés de você dizer que não está entendendo nada daquela conversa, você fica fingindo que está entendendo tudo. E quando a pessoa sai dali, você corre para a internet para pesquisar sobre o assunto. Algumas pessoas não se sentem muito bonitas, ainda que outros possam achar. E elas também acham que não têm tanto dinheiro assim, e aí elas acreditam que precisam levar vantagem no conhecimento. Às vezes o sentimento é assim: puxa, eu não sou muito bonito, e eu não tenho o dinheiro que o fulano tem, então eu preciso ser o mais inteligente do meu grupo. E essa pessoa tem isso como seu grande trunfo. E ela sempre acha que precisa demonstrar o quanto ela sabe sobre cada assunto, sem perceber que realmente, ou geralmente, quem realmente sabe muito, costuma ficar calado e só responde quando é solicitado. Meus irmãos, essas ostentações evidenciam as nossas inseguranças. Há uma frase que diz: diga-me do que você se gaba e eu direi o que lhe falta. Essa frase resume aqueles casos em que alguém atribui uma virtude para si, quando na verdade é justamente aquela virtude que ele não tem. Algumas pessoas acreditam que alguém que se gaba muito, que ostenta demais, é uma pessoa com autoestima elevada ou com excesso de confiança. E na verdade, meus irmãos, isso é apenas aparência. É uma máscara para esconder algo. A psicanálise defende que por trás de todo excesso existe uma falta. Talvez, na maioria das vezes, isso acontece sem a pessoa sequer perceber. Por trás dessa ostentação, seja relacionada ao poder financeiro, ou a questões estéticas, ou ao conhecimento, seja lá o que for. Por trás dessas ostentações há um indivíduo inseguro, que precisa desesperadamente de reconhecimento. Nos tempos de Jesus, os fariseus ostentavam espiritualidade, justamente o que eles menos tinham, espiritualidade. E entenda, buscar desenvolver nossa espiritualidade precisa ser o compromisso de todo discípulo de Jesus. Tem que ser o meu compromisso e tem que ser o seu compromisso. Mas os fariseus não queriam apenas desenvolver sua espiritualidade, eles queriam exibir, ostentar. Naquele contexto de Jesus, haviam 3 ações que comprovavam a espiritualidade de uma pessoa: as orações, os jejuns e as esmolas. Os fariseus faziam tudo isso com a intenção errada. Eles faziam isso movidos pela aparência de espiritualidade. E quando essa é a motivação, é preciso mostrar aos outros o que é feito. Quando a motivação é a aparência, aquela pessoa precisa se exibir. Então, os fariseus davam esmolas, mas eles anunciavam isso pelas ruas e pelas sinagogas para serem honrados pelos outros. Em Mateus 6, Jesus corrigiu isso, dizendo que quando você der esmolas, você deve fazer isso em segredo. Os fariseus gostavam de orar em pé nas esquinas, para serem vistos pelos outros. Jesus também corrigiu isso. Ele ensinou que a oração não é um ato exibicionista. Jesus vai dizer assim: olha, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore. Jesus não estava ensinando com isso que essa oração pública é errado, não é isso. Ele estava indo contra alguém que usa a oração para exibir espiritualidade. Os fariseus, quando jejuavam, eles faziam cara de quem estava passando fome, para que as pessoas percebessem que eles estavam jejuando, para que as pessoas se impressionassem com aquilo. E na contramão disso, Jesus ensinou que quando você jejuar,
Você deve lavar o seu rosto e deve mudar o semblante para que ninguém perceba que você está jejuando. Então, note, meus irmãos, que o Evangelho de Jesus não é voltado para a aparência, não é voltado para a ostentação. O Evangelho de Jesus é voltado para a transformação do ser. E quando o ser é transformado, as pessoas ao redor simplesmente percebem, ainda que nós nos esforcemos para não demonstrar. As pessoas percebem. Por outro lado, quando o ser não é transformado, por mais que você se esforce para demonstrar que você é aquilo que você está tentando passar, esse esforço será em vão. Por quê? Porque um dia a máscara cai. E ao começar a história de Esther, nesse primeiro capítulo, você pode ter a impressão que esse rei era um homem altamente seguro de si. Afinal de contas, um homem com tanto poder, com tanta autoridade, com tanta riqueza, tinha tudo para ser seguro de si. Será? Tem uma frase famosa do próprio Xerxes, os historiadores relatam, onde ele diz assim: sou Xerxes, o grande rei, o rei dos reis, rei de terras contendo muitos homens. Eu leio essa frase e eu fico pensando assim, quando o camarada precisa dizer que ele é o rei 4 vezes na mesma frase, não me soa que ele está tão seguro assim de que ele seja o rei. Embora tudo ao seu redor cooperasse para essa autoconfiança elevada. Margaret Thatcher, ela diz que estar no poder é como ser uma dama. Se você tiver que lembrar as pessoas que você é, então você não é. Então, alguém seguro de si precisaria passar 6 meses exibindo suas conquistas, exibindo as suas riquezas, exibindo o seu reino. O que acontece na sequência desse capítulo 1 é um contraste total. Veja comigo, do versículo 10 ao versículo 12. Acompanhe a leitura. Esther capítulo 1. Diz assim: no 7º dia, quando o rei Xerxes oferecia um banquete às mulheres. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abactá, Zetá e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vaste, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vaste, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Meus irmãos, que fato interessante dentro do contexto dessa história. Vaste, ninguém sabe ao certo ou com convicção o que é que significava esse nome, mas muitos tradutores vão dizer que era algo relacionado à beleza dela. Então ela era uma mulher muito bonita e Vaste. Talvez não fosse nem o nome original dela, mas algum tipo de apelido por causa da beleza daquela mulher. Mas notem essa história. Esse homem, Xerxes, tão potente, que se dizia rei dos reis, que passou 6 meses ostentando. E agora ele havia preparado uma bebedeira, era a bebedeira da ostentação. E aí ele mandou chamar a sua esposa para ostentar a beleza dela, para mostrar aos súditos e aos nobres como sua esposa era linda, para exibi-la como um troféu. E o que é que aconteceu? A rainha se recusou a ir. A sua esposa rejeitou aquele pedido. Ele passou 6 meses querendo mostrar que era poderoso, que governava sobre tudo, para na hora H passar por esse constrangimento na frente de todo mundo. Eu fico imaginando o comentário das pessoas, porque o povo é mau. Eu fico imaginando um cutucando o outro e dizendo, quem manda em casa é a rainha. A máscara de Xerxes caiu. E a vulnerabilidade de Xerxes apareceu. Tem um comentarista que diz
que esse incidente levantou a questão de quem tinha a última palavra em casa. Ninguém sabe ao certo a razão da rainha não ter comparecido. Há algumas especulações. Os estudiosos especulam que o rei poderia, por exemplo, ter pedido para ela aparecer nua e ela se recusou. Ou ela não estava vestida da forma que ela gostaria de estar. E ela poderia ser uma mulher muito vaidosa e por isso ela se recusou a ir. Ou até mesmo que ela estaria escarnecendo abertamente da autoridade do seu esposo. O fato é que ela não foi. E o rei ficou furioso com isso. Imaginem um rei com o nível de vaidade de Xerxes. Esse homem não aceitaria um não como resposta. Não aceitaria ser contrariado ou desafiado. Afinal de contas, a imagem dele é que estava em jogo e gente assim se preocupa demais com a sua imagem. E aí o rei, a história conta que o rei reuniu os sábios para instruí-lo. E a medida tomada, aquilo que os sábios orientaram, foi determinar que a rainha Vasti nunca mais comparecesse na presença do rei e também que outra mulher assumisse a posição de rainha. E é aí, meus irmãos, que aparece Esther, a figura principal dessa história. E nós veremos mais adiante como toda essa situação entre o rei Xerxes e a rainha Vasti tinha a ver com a providência de Deus para o seu povo e para Esther. Se você não conhece essa história, você nem imagina que relação é essa. Porque às vezes a providência de Deus começa por onde a gente menos imagina. Mas nós vamos seguir com essa história nos capítulos das próximas pregações. Vamos orar? Que o Senhor fale contigo. Talvez o seu coração ambicione demais e goste demais dessas ostentações. Talvez o seu coração seja apegado demais às coisas desse mundo. E o que eu quero te dizer é que isso pode estar relacionado simplesmente com a sua carnalidade. Mas isso pode estar relacionado também com feridas que você tem na sua alma e que precisam de tratamento. E eu não tenho como, numa pregação como essa, ministrar algo que cure todas as feridas do seu coração, todas as lacunas emocionais que você tem. Mas talvez seja um começo. Talvez isso que você ouviu hoje seja um start, um ponto de início, para que você possa repensar uma série de atitudes suas. E para que talvez você possa até pedir ajuda. Porque todos nós precisamos de ajuda. A gente não cresce sozinho, não amadurece e não é curado sozinho. A igreja é uma comunidade. E essa comunidade tem também uma função terapêutica. Nós nos curamos uns aos outros quando estamos juntos. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela Tua palavra que é viva e poderosa. E eu peço para que a Tua palavra possa entrar no coração de cada um desses irmãos, para que a Tua palavra possa entrar no meu coração, para que a gente não perca a oportunidade de crescer, de amadurecer, de nos enxergar, de perceber as nossas falhas, as nossas deficiências, onde nós precisamos mudar. Traga cura para o nosso coração, Pai. Eu creio cegamente que quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais o nosso coração é curado. Nos traga para perto, Pai. Traga o nosso coração para perto do Senhor, para que a gente encontre cura, para que a gente possa experimentar uma vida ainda mais plena, estando perto do Senhor. Nos ajude e tenha misericórdia de nós. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tenham uma boa semana. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana muito próspera e muito abençoada e muito reflexiva sobre tudo isso que você ouviu. Que Deus te abençoe. Amém, meus irmãos. Que essa palavra encontre morada no nosso coração.
Que Deus nos abençoe e nos faça humildes, servos uns dos outros, que a soberba, o orgulho não tome conta do nosso coração, mas que sejamos semelhantes a Cristo, que foi manso e humilde de coração. Quero lhe convidar a cantar uma última canção essa noite, que fala sobre isso, que a gente se esvazie de nós mesmos e se encha do nosso Deus. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade e servo de todos os irmãos. Vamos cantar mais uma vez, mais de ti, menos de mim. Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade e servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém, Senhor. Esse é o nosso desejo, que nós venhamos a diminuir e que o Senhor cresça, que o nosso orgulho, a nossa soberba sejam abatidos e que a humildade, a mansidão que vem do Teu Espírito Santo floresça em nós. Em nome de Jesus, nos dá uma semana de paz, de bênçãos na Tua presença. Guarda cada um dos meus irmãos, que tenhamos cada dia mais fome e sede pela Tua palavra. E Pai amado, pedimos que o Senhor abrevie esse tempo de distanciamento para que o mais breve possível nós possamos estar reunidos novamente para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Tenham todos uma ótima semana, na graça e na paz de Jesus.